depois de uma oração como essa, a gente sabe que estamos abençoados, que já estamos consagrados. Então é hora, já cuidamos do espírito, agora vamos cuidar do corpo, né, gente? Afinal de contas, hoje nós temos um super profissional aqui conosco que vai nos falar sobre a osteoporose. E essa ligação, como é que o dentista entende, cuida e ajuda as pessoas que estão começando com a osteopenia, né, que é o passo anterior para uma osteoporose, que é muito mais sério, e a gente vai entender. Então, boa tarde novamente, Paulo Henrique, o nosso dentista aqui do Mulher.com. Tudo bem, Rita? Graças a Deus, melhor com você. Tá bom. Como eu te disse, né, aparece bem mais aí essa osteoporose nas mulheres, né? E eu fiquei curiosa. Principalmente, existe uma explicação científica para isso, né? O estrogênio, né, o hormônio, que ele ajuda a equilibrar aí a saúde dos ossos. E quando a mulher entra na menopausa, ela diminui a produção desse estrogênio. E automaticamente com isso, aí já inicia o processo de osteoporose. Então, o que isso acaba tendo aí uma relação nossa com a odontologia? Principalmente nos casos em que a gente necessita realizar um tratamento com implante, ou se essa pessoa tem um tipo de prótese, essa prótese começa a se desadaptar com uma certa frequência. Ela troca a prótese, mas ela tem que fazer aí automaticamente aí uma troca a cada ano, um período curto, vamos dizer assim. E também acaba amolecendo esses dentes, ela acaba tendo aí essas perdas aí antes do tempo do que era previsto. Então a gente tem que ficar sempre de olho e também envolvendo outros profissionais, né? Um nutrólogo, um ginecologista, né? Até mesmo um cardiologista em alguns casos. Ou seja, se não tiver esse acompanhamento com outras especialidades, o problema vai chegar para você e você vai poder fazer pouco, porque precisou de cuidados anteriores para que essa osteoporose, esse osso ficasse menos poroso e pudesse ajudar na mastigação, na dentição dessa pessoa? Isso, com certeza, né? Quanto mais rígido for esse osso e quanto mais osso essa pessoa tiver, mais saúde dentária ela vai ter e também ela vai ter mais suporte para aguentar um implante ou até mesmo uma prótese, que ela precisa apoiar sobre essa região. Então, a gente percebe, o paciente ele faz um tratamento e daqui a pouco ele fala assim, nossa, parece que minha prótese está folgada, e num curto período de tempo. E aí a gente já começa a suspeitar aí da osteoporose e já solicita, então, aí uma atenção ao endocrinologista junto e também ao ginecologista. Existem formas de nós revertermos, porque quando a prótese começa a ficar frouxa, né, larga, é porque está perdendo massa óssea. É isso que eu entendi. Isso, existe correto. Possibilidade de ajudar a reforçar esse osso para que essa prótese ela possa se fixar e dar mais tranquilidade e mais segurança para essa pessoa que necessita usar a prótese? O processo regenerativo, ele não existe. A partir do momento que ele teve uma perda, a gente tem que tentar segurar que ele não tenha mais perda, para poder aí fazer um novo tratamento e ele ter uma durabilidade maior. Algumas medicações, né, que a gente chama de bisfosfonatos, que são para prevenção até de osteoporose, precisam ser, assim, tem suas indicações, né, aos pacientes, mas é de extrema importância que o cirurgião dentista, né, dessa pessoa, fique sabendo dessa medicação. Por quê? Se no meio de um tratamento odontológico o paciente inicia essa medicação, ou ele já toma essa medicação e não avisa o dentista, ele pode ter complicação. Por exemplo, a osteonecrose, que é uma necrose do osso. O osso ele morre, ele não tem aí como fazer um tratamento sobre essa estrutura. Hoje existem os implantes. Uma pessoa que está com o osso da mandíbula, do maxilar inferior, eu não vou usar os teus termos não, porque eu não sei tudo isso, mas que precisa fazer um implante, ou tem vontade até, para ter mais segurança. Se o osso estiver poroso, né, tiver com essa osteoporose, ele consegue ainda assim fazer o implante? Se ele tiver uma quantidade que dê para fazer um suporte de pelo menos uns 3 até 6 pinos de implante, consegue sim. A gente pede uma tomografia, que é um exame complementar, e nessa tomografia a gente consegue fazer essa avaliação.
de altura, largura e também da composição do osso que ele tem. Entendi. Por exemplo, se fosse um dente só, conseguiria, porque ele fica entre os outros, ele ficaria... vamos dizer assim. Aí não teria problema. Agora, Isso. se for no caso de uma prótese, que ela é fixa nesses pinos, teria que ter pelo menos 6. E aí, nesse caso, não consegue. Isso, correto. De 3 a 6 pinos. Para que ele possa aí ter um suporte de segurança nessa prótese, né? Entendi. Agora, você explicou, né? Para as mulheres, estão muito mais suscetíveis a essa osteoporose, elas vão ser muito mais atingidas, não só no osso do maxilar, que é esse osso que o dentista cuida também, né, por conta da mastigação, mas vai ter osteoporose em outros ossos também. Então, é importante cuidar, porque não vai dar só aqui, vai dar no osso da perna, e a gente sabe de muitos acidentes que acontecem de quebrar, porque o osso está todo poroso. Então, tem que cuidar. Vamos repetir quais são os médicos, as especialidades que esta mulher deve procurar a partir do momento que entrar na menopausa, ou até antes? Isso. O acompanhamento com o ginecologista é de extrema importância, né? Junto esse ginecologista com o endocrinologista, tá? É um tratamento que eles acabam fazendo aí em uma multiação. E a partir dessa avaliação desses dois profissionais, ela pode fazer uma interação junto com um avaliador físico, um preparador físico, né? O esporte é muito importante para esse perfil de paciente. E também com um cardiologista, para ver como é que está a parte da saúde geral dele, aí, do coração, para que ele possa fazer o esporte, né? Porque às vezes ele pode chegar no esporte e está descompensado de um lado. Então, a gente está falando isso, mas não são só para as mulheres, os homens também devem consultar. A única especialidade que vai mudar é o ginecologista. Aí vai a um urologista ou um clínico geral para que faça o pedido dos exames para ver se aquela saúde está inteira, se os hormônios também estão sendo produzidos adequadamente, para que a osteoporose também não atinja o homem. Porque não é só, isso não é não vou nem dizer privilégio, mas isso não é uma característica só das mulheres. A osteoporose pode pegar o homem também. Com certeza, é uma proporção menor, mas ela existe sim, tá? E geralmente a partir aí dos 50 a 60 anos, que é a faixa etária que já tem que ficar de antena ligada para esse tipo de doença, né? Como eu disse lá no comecinho, ela é silenciosa, ela não traz dor, ela não traz nada para o paciente, né? Que ele possa falar assim, um sintoma de diagnóstico que ele possa fazer. Às vezes acaba descobrindo ou num dentista, ou se ele sofre às vezes uma queda muito simples e tem uma fratura de grande porte num osso, por exemplo, como o da perna ou de um braço, né? Ou aí que vai descobrir que está com problema, mas às vezes pode ser tarde demais. Então tem que cuidar para não chegar nesta fase. Quer dizer, acusou a osteopenia em alguns desses exames, tem que interromper aí, não pode deixar chegar na osteoporose. Isso mesmo, é o correto. Né? Fazer já a prevenção, né? Surgiu aí a osteopenia, tentar já entrar na prevenção, já fazer toda a medicação que seja adequada, indicada pelo médico, que são a base de cálcio, a base de colágeno, e também em esporte físico, para que ele possa aí ter aí o melhor desenvolvimento, né? E que não tenha aí o avanço da osteopenia para a osteoporose. Olha, nós temos uma pergunta, eu vou pedir à diretora que repita para mim, para que eu possa fazer a você. Eu não estou com o Instagram aqui, estou só com o Facebook. Mas ela disse que o Danilo Júlio, que participa sempre conosco aqui, ele fez uma pergunta para você. Franciele, qual é a pergunta? Descobri recentemente que tenho osteoporose e tenho implante dentário. Quais os cuidados que devo tomar para não ter o problema com o implante? Perfeita a pergunta dele. Ele descobriu e ele já tem um tratamento, né? É necessário que ele veja como é que está sendo esse tratamento dele, se ele está fazendo uso de alguma medicação, tá? O ideal é que ele procure já um profissional, até às vezes quem fez mesmo essa cirurgia do implante dele. Esse profissional vai verificar a medicação que ele está fazendo uso e também vai fazer um plano de tratamento que ele faça aí um acompanhamento. Esse acompanhamento vai ser clínico e radiográfico. Para quê? Para que ele veja a saúde desse implante e verifique se ele está tendo uma perda precoce de osso em volta desse implante, para que ele não tenha perda
desse implante aí rapidamente. Então, às vezes, ele fazendo esse controle, ele vai vendo a situação, como é que ela está encaminhando, para que ele faça um processo preventivo no local. Olha, eu gostei demais da pergunta do Danilo, porque com certeza atinge outras pessoas. Porque fazer um implante, o que no passado era muito difícil, era quase que impossível para algumas pessoas, hoje está muito facilitado e as pessoas não querem perder os seus dentes, né? Quer ter fixos como os naturais e nesse caso o implante ajuda muito. Ou mesmo o implante da prótese. Então é necessário ter um osso saudável para receber essa prótese. Então, as pessoas que têm esse desejo, essa intenção, quanto antes procurarem o dentista para fazer essa avaliação, melhor. Para não dar, depois que eu ficar idosa, aí eu vejo isso. Mas, às vezes, ficar muito mais do que essas idades que você já citou hoje na nossa conversa, vai ficar cada vez mais difícil. É isso mesmo. Todo o tratamento, quando ele começa precoce, ele tem suas vantagens, né, de não trazer nenhum tipo de malefício à pessoa e ela tem uma durabilidade maior, né, desse tratamento. Paulo Henrique, nós deixamos de falar alguma coisa importante para quem está nos assistindo hoje, pensando nesse nosso tema, a osteoporose e os cuidados com a saúde bucal, né, que é a tua especialidade. Você, como dentista, sempre esclarece muito bem para nós. Deixamos de falar algo importante? Sempre o mais importante, Rita, é que a pessoa, sempre que possível, ela faça um check-up tanto odontológico quanto um check-up geral de saúde. E que não empurre com a barriga, que ela sempre consiga correr atrás, fazer esses exames, procurar os médicos, né, que forem indicados. Se tiver histórico na família de diabetes, procurar um médico para avisar, alertar sobre esse histórico familiar, às vezes até um histórico de pressão alta, que é comum, procurar um cardiologista e sempre ficar atento aí se tem alguma coisa vindo já familiar para que ele possa se prevenir o mais antes possível. E aqui a gente dá o recado para homens e mulheres. Apesar das mulheres estarem mais suscetíveis, nós estamos aqui dando um alerta mesmo para você, né? Então vá ao dentista, faça a sua avaliação e cuide da sua saúde, né? E todas essas outras especialidades que o PH, com muito carinho, já ajudou a gente, deu aquela luz, né? Opa, peraí, deixa eu consultar então, deixa eu ver como é que eu tô com a minha saúde e os meus hormônios. Paulo Henrique, eu quero agradecer a sua participação comigo. Obrigado por fazer parte da nossa história, 19 anos, e você faz parte dela. Parabéns aí pelos 19 anos e sucesso sempre, hein, Rita? Valeu, meu querido. Obrigada. A gente aceita seu abraço e seu carinho. Mas vê se vem pessoalmente aqui. Pode deixar. Obrigada, um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.